Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante que foi basicamente inspirado por uma série que eu comecei a assistir, chamada Amor e Morte. Inclusive é uma série muito boa que eu recomendo muito que vocês assistam, tá na HBO Max, e conta a história real, baseada em fatos reais, de um assassinato brutal que aconteceu numa pequena cidade do Texas, nos Estados Unidos. E aí, o que acontece? No quinto episódio dessa série é mostrado uma consulta em que a pessoa que cometeu esse assassinato brutal, que se chama Ken Montgomery, vai para um psiquiatra e nessa consulta é feita uma sessão de hipnose com ela. Nessa sessão, o psiquiatra consegue resgatar alguns fatos, algumas memórias dela de como foi que o crime aconteceu. How does it feel when she says, I want to scream? Kenny, on the count of 3, you're gonna scream all you want. 1, I can't. You can. 2, 3. Essa consulta psiquiátrica envolvendo hipnose basicamente decretou o desfecho do caso. Então eu não vou falar mais sobre isso para que vocês possam ir atrás dessa série e assistir. Eu não quero dar muitos spoilers, mas eu pensei, poxa, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre hipnose. Então o vídeo de hoje é sobre isso. O que a psicologia acha da hipnose? O que a ciência acha da hipnose? Afinal de contas, a hipnose realmente funciona? E aí? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Bom, eu venho retardando um pouco o assunto da hipnose nesse canal, porque na real, hipnose é um assunto muito polêmico, parece até uma disputa meio religiosa. Existem, por um lado, pessoas que super apoiam o uso da hipnose, inclusive defendem e utilizam no consultório, tá? Já existe um outro esquadrão, uma outra galera que é totalmente avessa à hipnose, que diz que hipnose na verdade é pseudocientífica, é charlatanismo e que a psicologia deve ser totalmente desvinculada dessa prática. Mas e aí? O que é verdade e o que é mito sobre hipnose? E antes de falar sobre esse assunto, eu queria deixar claro uma coisa, pessoal. Eu não sou um hipnoterapeuta, eu nunca fiz uma sessão de hipnose no meu consultório, eu não utilizo a hipnose no meu consultório e por muito tempo eu fui do esquadrão da galera que considera a hipnose charlatanismo. E aí eu pensei, bom, eu não vou me posicionar no meu canal antes de fazer uma pesquisa bacana sobre esse tema. E aí eu fiz uma pesquisa legal, estudei alguns artigos, que inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês poderem ler também na íntegra. E vou trazer para vocês o resultado dessa minha pesquisa sobre esse tema da hipnose, que vocês vão aprender agora. Mas antes, não esquece de deixar seu like, isso me ajuda demais e faz com que esse vídeo também chegue para mais pessoas. Então se você não é inscrito, chegou aqui de paraquedas, se inscreve, ativa as notificações para receber vídeos toda semana. E se você já é inscrito e sabe da qualidade do conteúdo do canal, já vai deixando seu like na confiança que eu sei que esse vídeo vai ficar muito bom. Então, a hipnose não é uma prática recente ou moderna, tá? Na verdade, é uma prática milenar. Existem relatos de sessões de hipnose desde a antiguidade. Então, é uma prática muito antiga. Para vocês terem uma ideia, existem relatos de hipnose sendo utilizada no Egito Antigo, em que existiam clínicas de cura, em que os curandeiros, eles utilizavam espécies de hipnose para deixar o paciente em estado sonolento e poder fazer alguns rituais com esse paciente a fim de curá-los. Então a gente já percebe que não é uma coisa dessa era, dessa época. Já é uma prática que vem sendo desenvolvida ao redor de todo mundo, principalmente na Ásia e na África, há muito tempo. Existem relatos dessa prática em basicamente todas as civilizações antigas. Na Índia, na China, na Grécia Antiga, enfim. Então é uma questão curiosa também. Quando a gente pensa na hipnose sendo feita lá na antiguidade, a gente não deixa ela restrita a uma sociedade específica. É como se ela fosse uma prática que era sendo desenvolvida em diferentes civilizações e culturas. Porém, quando a gente pensa na hipnose mais moderna, é impossível a gente não citar um médico austríaco, Franz Mesmer, que falava sobre uma espécie de magnetismo animal. Como é que era isso? Isso de fato era uma coisa muito louca, que foi já descartada, deu origem a uma teoria chamada mesmerismo, ou uma forma de tratamento. Ele dava uma espécie de passes magnéticos, parecia muito mais algo
religioso, esotérico, do que propriamente científico ou terapêutico. Ele acreditava que as doenças eram geradas por conta de um desordenamento dos fluidos corporais. E esses passes que ele dava, com base na teoria do magnetismo animal, gerava um realinhamento dos fluidos. Então é uma coisa meio difícil até de você testar, de você experimentar na prática, de você comprovar que realmente funcione. Então era total pseudociência. E isso inclusive foi descartado pelo médico escocês James Brady em 1843, que descartou totalmente essa ideia de magnetismo animal, e foi ele inclusive que cunhou pela primeira vez o termo hipnose. A terminação hipnos significa sono em grego. Então ele meio que induzia uma fase, um estágio de sonolência nos pacientes dele, e ele focava muito mais na questão da sugestão e da concentração. Então, através dessa indução do sono, ele fazia algumas sugestões para os pacientes, e isso tinha alguma repercussão neles. Então, é James Brady que descarta esse lance de magnetismo animal e foca muito mais nessa sugestionabilidade que deixa as pessoas hipnotizadas mais suscetíveis a entrar nessa fase, a entrar nesse ciclo de sugestionabilidade. E ele, digamos que instaura ou inaugura a hipnose moderna tal como nós conhecemos hoje. Ao longo do século XX, a hipnose continuou sendo desenvolvida e estudada. Inclusive, a gente pode citar também um psiquiatra americano chamado Milton Erickson, muito importante para a psiquiatria americana, que desenvolveu algumas outras estratégias quando o paciente estava hipnotizado e dava muita ênfase na linguagem, na metáfora, em aspectos mais linguísticos da hipnose. Então, ele continuou desenvolvendo a hipnose e, em 1950, a Sociedade Americana de Medicina considerou a hipnose como uma abordagem ou uma terapia, uma estratégia de intervenção terapêutica válida, oficialmente. E essa posição é sustentada pela sociedade americana até hoje. Então, lá nos Estados Unidos, a hipnose desde a década de 50 é vista como uma forma oficial de tratamento. E isso se tornou muito relevante porque a gente está falando da instituição ou do órgão regulador das práticas terapêuticas de medicina lá, que é o país que dita muitas regras do jogo em muitos lugares do mundo, né? E aí, desde então, a hipnose, ela de fato tem sido utilizada em diversos consultórios do mundo para tratamento de fobias, ansiedades, dor crônicas e traumas, principalmente por médicos, psicólogos e hipnoterapeutas. E aí, quando a gente vai falar sobre hipnose e psicologia, é impossível a gente não citar psicanálise e Sigmund Freud. Martin Charcot foi um importante neurologista francês no século XIX que teve um papel fundamental no que tange a relação da hipnose com a psicanálise e com Sigmund Freud. Ele atendia em Paris e, embora inicialmente ele fosse muito cético em relação à eficácia e efetividade da hipnose, ele começou a utilizar no tratamento de seus pacientes histéricos. E aí foi mais ou menos nessa época que Freud conheceu Charcot e que depois ele começa a atender uma paciente chamada Ana O, que foi, historicamente, a primeira paciente da psicanálise. Eu preciso fazer um pequeno adendo, abrir um pequeno parênteses aqui. Quando a gente fala sobre histeria, é curioso, porque parece que hoje em dia não existe mais isso, né? Mas, na verdade, o que antes se considerava histeria, hoje a psiquiatria entende como sendo dois tipos diferentes de transtorno. O transtorno dissociativo de identidade e o transtorno ou os transtornos psicossomáticos. A histeria, ela era caracterizada por isso. Não existia um motivo fisiológico, digamos assim, que justificasse uma cegueira, que justificasse uma dor crônica, que justificasse uma paralisia corporal. E mesmo assim as pessoas tinham esse tipo de problema, esse tipo de sintoma. E aí percebeu-se que a causa disso, possivelmente, eram traumas que tinham acontecido com essa pessoa. E aí Freud fica encantado com a metodologia de Charcot de hipnotizar seus pacientes para poder se conectar com
conteúdos do inconsciente e fazer o tratamento desses pacientes. Ele utiliza essa metodologia para trabalhar com Ana O, que era uma das pacientes histéricas que Freud teve ao longo da vida. Posteriormente, Freud ele abandonou o uso da hipnose para o tratamento dos pacientes dele. Através de um método que ele chama de associação livre, ele substitui a hipnose, fazendo com que os pacientes pudessem expressar de forma mais fluida e mais consciente aquilo que eles sentiam, aquilo que estava no conteúdo inconsciente da esfera psíquica deles. Ele entendeu que através da associação livre ele tinha mais contato com esses conteúdos. Então ele abandona totalmente a hipnose. Mas essa fase em que Freud utilizava a hipnose foi fundamental para que ele começasse a construir e a desenvolver a psicanálise. Mas nessa época que ele utilizava a hipnose, como é que funcionava exatamente? Então, Freud induzia, através de processos de relaxamento, que seus pacientes entrassem num estado de transe. E nesse estado, ele sugestionava, ele sugeria que os pacientes se conectassem a lembranças ou pensamentos reprimidos que, quando eles estavam acordados, aparentemente eles não conseguiam fazer. E voltar a esses pensamentos, lembranças e conteúdos reprimidos fazia com que, muitas vezes, eles colocassem para fora, que Freud chamava de catarse, e isso gerava um alívio dos sintomas que eles sentiam. Então era basicamente assim que funcionava a hipnotização e que funciona até hoje, basicamente, no caso daqueles que são hipnoterapeutas. Há uma sugestionabilidade, há uma fase em que há uma pequena alteração da consciência. É importante dizer que a pessoa não fica totalmente inconsciente ou entra num estado total de sonolência. A pessoa ainda está consciente, mas parcialmente consciente quando ela está hipnotizada. E aí a premissa é basicamente essa, é que você consegue soltar sem tantos filtros, sem tantas repressões, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, para que isso faça com que haja um processo de cura. No entanto, Freud ele percebeu duas coisas muito importantes para ele abandonar a hipnose. Primeiro, que a hipnose gerava uma espécie de dependência do paciente em relação ao terapeuta. É como se o paciente se tornasse cada vez mais necessitado de se encontrar com o terapeuta para ser hipnotizado e conseguir colocar para fora aquilo que estava reprimido nele. E segundo, que nem todos os pacientes eles eram suscetíveis à hipnotização. Isso entra num assunto muito importante que precisa ser considerado em relação à hipnose. Embora muitas pessoas sejam suscetíveis a serem hipnotizadas, nem todo mundo pode ser hipnotizado. O ponto é, gente, a hipnose ela só vai funcionar se 3 critérios forem atendidos. O primeiro deles é a habilidade do hipnoterapeuta. Se ele souber de fato gerar um ambiente que viabilize essa hipnose. Então ele precisa ser uma pessoa técnica que entende como a hipnose funciona e ele precisa ter esse traquejo, esse manejo para gerar um ambiente susceptível para que a hipnose aconteça. O segundo ponto, e talvez o mais importante de todos, é a pessoa que está para ser hipnotizada precisa querer ser hipnotizada. Se uma pessoa ela não quiser de jeito nenhum ser hipnotizada, dificilmente ela será, porque é necessário que ela acredite que ela pode ser e que ela esteja disposta a ser. Então, a eficácia ela depende muito da vontade do próprio hipnotizado de sê-lo e de colher os possíveis frutos dessa hipnose. E terceiro e não menos importante é a questão do hipnotizador adequar a hipnose às demandas do paciente dele, ou seja, daquele que quer ser hipnotizado. A hipnose não é uma solução mágica, não é um truque de mágica que pode ser feito em qualquer momento, a qualquer tempo, não. Precisa ter um ambiente adequado, precisa ter uma demanda adequada e o hipnotizador precisa ter todo o traquejo necessário. Então veja que são muitos passos que precisam ser atendidos para que a hipnose aconteça. E aí eu queria trazer uma questão meio problemática. Como existem muitas pessoas que são suscetíveis à hipnose, existe uma ala que trabalha com hipnose em entretenimento, digamos assim. Eu acho que você deve ter visto uma cena no Big Brother em que o Pyong Lee, que é um hipnoterapeuta aqui do Brasil,
Brasil, ele meio que hipnotiza os participantes do programa daquela edição. E existe muito isso, existem muitas pessoas que realmente fazem truques de hipnose, né, que ganham a vida fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que descredibiliza um pouco a hipnose, como se fosse truque de mágica, sabe? Como se fosse um negócio mais informal, como se não fosse algo realmente sério e que servisse para um tratamento clínico. Então, existe muito isso, tá? E é importante dizer também que ainda não foi batido o martelo do quão melhor é a hipnose em relação a métodos em que ela simplesmente não acontece. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em psicologia baseada em evidências, e eu já falei sobre isso num vídeo, eu vou deixar no card para vocês assistirem, é feito uma análise de protocolos clínicos em que se observa o quão eficaz é uma abordagem terapêutica em relação a uma demanda específica. Então, por exemplo, se a gente pega 100 pacientes com transtorno de ansiedade e a gente submete esses 100 pacientes a uma abordagem como a terapia cognitivo-comportamental, a gente busca ver em quantos desses 100 pacientes a TCC foi eficaz. Se tivesse sido eficaz em 90, basicamente ela funciona para transtornos de ansiedade. Mas justamente por existir uma série de variáveis no que tange ao processo da hipnose e que muitas vezes não se tem nenhum protocolo muito claro e preciso e replicável de como hipnotizar as pessoas, fica muito difícil de fazer uma avaliação do quão eficaz é a hipnose para diferentes tipos de demandas. Isso significa que é difícil de dar um status de evidência científica para a hipnose. Ainda estão sendo feitos vários estudos em relação a isso, e a tendência é que com o passar do tempo a gente veja cada vez mais o que realmente funciona e o que não funciona em relação à hipnose. Mas o que nós sabemos hoje é que sim, ela funciona para muitas pessoas, que sim, ela pode dar algum benefício adicional para aqueles que já se beneficiam da psicoterapia e que existem algumas pessoas que são, de fato, preparadas e capacitadas para hipnotizar outras. Essa série ela foi muito interessante, porque se a Candy Montgomery, que foi a assassina, né, das 41 machadadas, não tivesse sido hipnotizada, dificilmente ela teria falado coisas que foram muito importantes serem ditas para o desfecho, né, do caso dela. Vejam essa série, e se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre a hipnose, como eu falei, eu vou deixar os links dos artigos principais que eu li falando sobre isso e que me deram o conteúdo para montar esse vídeo na descrição do vídeo, e vou recomendar um livro para vocês que vocês podem estar adquirindo na Amazon. Manual da Hipnose Clássica, Domine a Hipnose. Você vai poder adquirir comprando no link da descrição. Mas e aí, você concorda com o uso da hipnose no consultório ou não? Você acredita na validade ou não? Deixa aí a tua opinião nos comentários, que eu vou ler todos os comentários que vocês deixarem e vou tentar responder um por um, tá bom? Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.